Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por se terem juntado a nós em mais um debate. Este fundamental, as novas tecnologias ao serviço da saúde. O tema não podia ser mais atual. Vou começar por si, Luís. Está à frente da linha SNS 24, que beneficiou precisamente de um investimento grande neste momento particularmente difícil, em que eram requeridas novas soluções e com muita urgência. Esse investimento aconteceu, nomeadamente com a Altitude Software e a Altice a reforçarem a capacidade de atendimento do SNS 24, que mais do que duplicou a sua média de chamadas diárias atendidas para mais de 9,2 mil chamadas. Há outras ideias em desenvolvimento, agora que estamos de novo num pico da pandemia e em que temos também a época das gripes a começar, em que há todas as outras doenças que não ficam em pausa só porque temos de lidar com este momento? Antes de mais, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui neste painel, a convite à CEPI. De facto, quer dizer, na verdade, não temos 9 mil chamadas atendidas por dia neste momento. Neste momento temos, ao longo desta semana, tivemos mais de 20 mil chamadas atendidas todos os dias. Portanto, esse número já cresceu brutalmente outra vez. Cresceu muito e ainda ontem voltámos a bater o recorde de número de chamadas atendidas desde sempre. Desde que a linha foi criada, foram já 23.425 as chamadas atendidas num único dia e esse dia foi ontem. Sendo que o segundo dia com o maior número de chamadas atendidas tinha sido segunda-feira. Portanto, aquilo que vemos é que a realidade de outubro é uma realidade que rompe todas as expectativas nessa matéria. E tem sido crescente no âmbito do SNS 24. E tem havido capacidade de acomodar esse número crescente? Tem havido porque, efetivamente, como a Joana disse há pouco, o que foi feito foi um conjunto de investimentos que não só vieram dotar a linha de uma capacidade que ela não tinha, de uma capacidade de resposta, mas acima de tudo também dotaram a linha de uma flexibilidade que a linha não tinha. Ou seja, hoje, e isto foi feito um trabalho, como foi dito e muito bem, em cooperação muito próxima com o operador que gera os 7 call centers, porque a linha SNS 24 não é apenas um call center, são 7 call centers distribuídos em 6 cidades diferentes do país. Há 2 no Porto, um em Gaia, um em Braga, na Covilhã, em Lisboa e em Lolé. Portanto, são 7 call centers. Tem feito, de facto, um esforço muito grande, não só, evidentemente, de elevação do número de recursos humanos. É bom lembrar que no início da pandemia tínhamos menos de 1000 operadores a operar nesta linha e que hoje são já mais de 2000. Portanto, são 2.250 os operadores que vão rodando em turnos. Será preciso reforçar ainda mais essa parte? É bom lembrar, estamos a falar de uma linha que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com este crescimento das chamadas, poderá ser preciso reforçar mais ainda? E, acima de tudo, o que é absolutamente fundamental é monitorizar o que vai acontecendo e irmos-nos preparando para ter sempre de responder mais e melhor ao que vai sucedendo. Também tem sido feito um esforço nesse sentido, até de diversificar os profissionais desta linha, porque também é bom lembrar que a linha SNS 24 tem profissionais que não são indiferenciados, tem profissionais altamente qualificados e, portanto, falamos de um contingente que é limitado. E, desse ponto de vista, a diversificação do número de profissionais, a segmentação de tarefas para garantir que as tarefas mais exigentes são executadas pelos profissionais mais qualificados e que podemos criar até novos serviços, desde que não concorram com os profissionais que são necessários, por exemplo, à triagem, como é o caso dos enfermeiros, tem sido possível dotar do ponto de vista dos recursos humanos. Do ponto de vista tecnológico, a linha era uma linha que tinha algumas limitações no início e essas limitações decorriam do facto de nunca ter sido testada com esta escala. Ainda vi estes números há pouco tempo. O ano passado, por esta altura, em outubro, tínhamos cerca de 3.000 e poucas chamadas. Portanto, estamos agora com mais 20 mil em cima. Portanto, é outra realidade, é outra linha. A estrutura toda. E não é apenas por causa da Covid-19, não é? Hoje em dia, a notoriedade que a marca SNS 24 ganhou é de tal ordem que as pessoas ligam para esta linha já não só por questões de saúde, não é? Ligam porque sentem que é de facto aquela boia, aquela presença acessível que o Estado colocou à sua disposição neste contexto, que é um contexto em que as pessoas estão mais perturbadas, naturalmente, porque a realidade mudou, mas que não tem apenas a ver com questões de natureza de saúde. E desse ponto de vista tem sido, de facto, extraordinário ver acontecer. E a tecnologia foi, de facto, um instrumento essencial. E também continuará a ser no futuro, porque, por exemplo,
foi possível criar mecanismos automatizados e robotizados de atendimento, não só que atendem em alguns casos de forma exclusiva, mas que servem também de recolha de informação que vai acelerar muito o trabalho dos operadores. Foi possível criar um IVR muito mais eficiente e que muda com muita celeridade em função dos momentos da pandemia para agilizar e aumentar a eficiência da linha. Criámos mecanismos de outras modalidades de reporte que funcionam em paralelo, designadamente digitais, e que se ligam a esta linha. Há integrações diretas entre a linha e outros sistemas de informação, portanto, são inúmeras as soluções que foram... Enumerar a inovação também. Em tudo isto, percebemos que a digitalização é muito importante, é fundamental, tem ajudado brutalmente toda a tecnologia que se tem desenvolvido. No entanto, a parte humana é igualmente fundamental e não pode ser descuidada. Este complemento entre os robôs e os homens pode acabar por humanizar até mais a medicina, na medida em que nos deixa livres, deixa as pessoas livres, os clínicos, os especialistas, para se ocuparem daquilo que é verdadeiramente necessário, havendo a partir desta outra triagem da parte dos robôs? Claro, eu acredito que sim. Aquilo que a evidência nos tem mostrado é que a tecnologia, por si, não é uma resolução. A tecnologia é uma ferramenta que deve auxiliar a atividade clínica. Tem-se investido muito nos últimos anos e nós temos investido bastante em conseguir garantir que a tecnologia traz novas garantias à execução da atividade médica ou atividade clínica, se quiser, não só médica, mas médica e de enfermagem. E temos medido não apenas o outcome clínico e, portanto, aquilo que é, eu diria, o resultado direto da utilização da tecnologia em termos de melhoria de resultado, mas depois também temos medido aquilo que é o NPS, o Net Promoter Score, a percepção que as pessoas têm do cuidado que lhe é prestado, se é mais humanizado ou se é menos humanizado. Aquilo que acreditamos e que temos medido e temos conseguido confirmar é que, usando a tecnologia certa, no momento certo, libertamos de facto os profissionais de saúde, que, como foi referido, são de facto um elemento escasso, portanto são de longe o elemento mais diferenciado e que mais temos de valorizar e mais temos de garantir que maximizamos o seu impacto. Conseguimos libertar tempo para que a atividade clínica seja tão humana quanto aquilo que desejamos que ela seja. De facto, hoje em dia, evoluímos permanentemente na utilização da tecnologia para humanizar o cuidado. Portanto, a tecnologia não é uma alternativa, é uma complementaridade e essa complementaridade é aquela que permite a humanização. Ricardo, ao nível das farmacêuticas, como é que esta introdução de tecnologia está a acontecer? Isto é uma coisa que as farmacêuticas já inovam muito, já estão muito à frente, mas neste setor há uma maior inteligência que passa pela inteligência artificial? É uma boa questão. A indústria farmacêutica, tradicionalmente, tem sido um pouco conservadora na adoção deste tipo de tecnologias, em particular a inteligência artificial. A inteligência artificial está presente no mercado nas diferentes indústrias há mais de 10 anos e a indústria farmacêutica começou a introduzir, a apostar e investir mais seriamente neste tipo de tecnologias cerca de 3, 4 anos atrás. E tem havido, efetivamente, desenvolvimentos muito interessantes. A área onde este tipo de tecnologias tem demonstrado, e atenção que a demonstração é muito recente, do valor acrescentado, tem sido efetivamente na área de drug discovery, não é? E depois em toda a parte de desenvolvimento. E quando olhamos para o processo de desenvolvimento de um medicamento normal, estamos sempre a falar de 8 a 10 anos. Okay? Só o processo de drug discovery demora pelo menos 5. E recentemente uma companhia de Oxford, a Essência, demonstrou que efetivamente se consegue acelerar o processo de criação de uma nova terapêutica com a introdução de inteligência artificial e portanto, nesta fase do drug discovery, eles reduziram 4, 5 anos para 1 ano só e estão prontos e já arrancaram com ensaios clínicos em humanos, já com este medicamento, com esta terapêutica que foi criada. Isto é numa área de uma desordem obsessivo-compulsiva, portanto na área da neurociência, que até efetivamente é onde se vai ver mais avanços nesta área. E, portanto, poderá isso ser usado agora, por exemplo, no combate à Covid, que é o que está a preocupar toda a gente?
Sim, efetivamente o que aconteceu muito no início foi, não tanto com a questão da inteligência artificial, apesar mas com machine learning, o que se fez foi, hoje em dia há uma capacidade fantástica de sequenciar o DNA, não só o DNA das pessoas, mas o DNA dos vírus. E uma das coisas que se fez imediatamente foi isso, foi conseguirmos sequenciar o DNA do vírus e com essa informação, e depois obviamente utilizando aqui machine learning, tentarmos encontrar aquilo que podem ser alvos terapêuticos, quer para tratar as pessoas que já estão infectadas, não é? Quer para prevenir a doença na construção de vacinas, e efetivamente sim, isso aconteceu. Zé Pedro, falamos aqui de sequenciação de dados, de recolha, de prevenção, de atendimento remoto. Tudo isto tem implicações ao nível da segurança também. Acha que há aqui algum risco, nomeadamente ao nível do setor segurador, de toda esta tecnologia de repente servir para o que não deve, ou seja, para afastar, não vou segurar aquela pessoa porque sei que existem estes problemas e, portanto, estas condicionantes, é natural que desenvolva estas doenças. Há algum risco a esse nível? Bom dia a todos e muito obrigado à ESEP pelo convite. Eu acho que a resposta curta e muito simples é não. E não por vários motivos. Desde logo pela origem da própria indústria seguradora. A indústria seguradora é uma indústria que nasce do mutualismo e do mutualismo dos riscos e, portanto, exatamente da divisão em que todos contribuímos para um bem maior e este mundo em que vivemos até de Covid mostra exatamente isso, em que todos nós temos o nosso papel e, portanto, temos pessoas a contribuir para esse bem maior. E ainda assim, por exemplo, no cancro, as coberturas de cancro são mais recentes, não é? E isso vem da própria tecnologia, daquilo que vamos descobrimos a cada momento e, portanto, vamos também, o setor financiador, o setor segurador ou outro financiador, vem sempre vendo o que é que se pode fazer a cada momento e, portanto, vai vendo o que é que deve fazer. O que nós temos que perceber é qual é que é a dimensão clínica, o que é que realmente faz sentido do ponto de vista clínico e depois ver como é que o conseguimos financiar de forma que seja cost efficient e, portanto, em que haja realmente dinheiro para financiar tudo isto. Estamos a falar muitas vezes de tratamentos e de outras questões que realmente têm muito dinheiro envolvido. E por isso mesmo, desse ponto de vista, para nós, indústria, é cada vez mais importante pensar na prevenção e não tanto no tratamento. Este ramo, e há pouca gente que saberá, chamava-se o ramo da doença. E realmente, muitas vezes, aquilo que ainda é feito é tratar a doença. A grande questão, exatamente, e o grande paradigma está: vamos tratar da saúde das pessoas, vamos manter as pessoas saudáveis, porque isso tem custos muito mais baixos do que outras coisas. E, portanto, é essa questão que nós temos que conseguir e que a tecnologia nos ajuda hoje em dia cada vez mais a perceber quais é que são as causas e que todos nós sabemos que as doenças diabéticas, as cardiovasculares, etc., as doenças crónicas são realmente onde estão os principais custos, muitas vezes. E, portanto, se nós conseguirmos induzir comportamentos na população que nos afastem dessas doenças, e isso não é assim tão complicado quanto isso. Sabemos hoje em dia o que é quem tem mais propensão, etc. É verdade, sabemos isso, mas também sabemos como é que podemos atuar na forma de prevenção. E isso, a tecnologia vai nos ajudar muitíssimo a fazer isso de uma forma até com gamification, de uma forma inteligente, de uma forma em que os consumidores estão engaged e querem fazer isso, e isso vai nos levar a mais prevenção e, portanto, menos custos para fazer. Obviamente, todas as tecnologias ou tudo aquilo que nós fazemos, há sempre uma questão ética. E há sempre limites, e não é por acaso que temos as GDPRs e essas coisas todas, não é? E, portanto, obviamente que temos que nos manter compliant com tudo aquilo que fazemos. Mas isso são os princípios éticos e, graças a Deus, nós temos os nossos valores bem fortes e temos aqui uma cultura ocidental bem forte e bem vincada de quais é que são os valores. E o valor é o valor da vida humana. Ainda assim não haverá uma certa tentação de levar as pessoas a terem determinados comportamentos para os quais elas ainda não estão preparadas para ter? As pessoas nunca sabem o que é o futuro da amanhã. Se há 6 meses ou 9 meses atrás disséssemos íamos estar aqui todos virtuais, as pessoas iam... Quando fizéssemos um inquérito, as pessoas iam... E até já sabendo que estava a acontecer, não é? Noutras partes do mundo. Há 9 meses atrás, se perguntássemos às pessoas, você quer estar num evento sozinho? Não. A resposta é não. Portanto, as pessoas, quando estão perante o desconhecido, a primeira resposta é sempre não. Nós temos que ajudar as pessoas, temos que educar as pessoas. Esta questão toda também da literacia digital, que falamos muito, nós temos que levar as pessoas a esse caminho, temos que as educar nesse caminho e cabe-nos a todos, o governo, mas também as empresas e a sociedade em geral, fazer esta educação para as pessoas. Porque o medo do desconhecido todos nós temos, não é? Claro. E, portanto, a nossa primeira reação, a reação humana, é não.
nós esquecemos que há uns milhões de anos atrás caçávamos. E, portanto, esse é o nosso instinto, é a sobrevivência pura e dura. Tudo o que é diferente, a nossa reação é não. E a mudança é não. E, portanto, é preciso levar as pessoas a fazer essas coisas. Se as pessoas estão todas preparadas, não estão. E temos que fazer esse caminho com elas. E, portanto, há coisas que virão de uma forma ou de outra, mas nós estamos convencidos que a prevenção e com a ajuda das tecnologias vamos lá chegar. Agora que seja claro, a tecnologia não é o fim assim próprio. O fim é a saúde das pessoas. Claro, E esse é que é o ferramenta. Luís, estamos a falar aqui de levar as pessoas, de mudar a mentalidade das pessoas, que essa é a parte mais importante. Inevitavelmente vamos ter de falar da app Stay Away Covid. O que é que aconteceu aqui? Isto foi uma falha de comunicação, foi uma tentativa de, já que as pessoas não vão voluntariamente, vamos ter que impor aqui que as pessoas instalem a aplicação. E, no fundo, que eficácia é que tem a aplicação, tendo em conta que menos de metade dos portugueses têm smartphones? Portanto, logo à partida. Eu penso que a eficácia de qualquer medida tem sempre de ser enquadrada no contexto das expectativas que se geram, não é? Eu acho que foi um bocadinho o que aconteceu aqui. Eu acho que, num contexto como aquele em que vivemos, que é um contexto de pandemia, é algo absolutamente horrível que nos apanhou a todos de surpresa e que nos deixou um bocadinho perplexos. Ainda aqui ouvíamos agora esta nota que, de facto, há 9 meses ninguém sonharia com a situação em que nos encontraríamos muito pouco tempo depois e, portanto, e que ainda perdura até hoje. E, portanto, eu acho que todos vivemos convencidos e com a esperança de que uma solução mágica venha e resolva o problema de um dia para o outro. Ora, a app Stay Away Covid é uma solução entre muitas que têm sido criadas ao longo desta pandemia e que veio dar o seu contributo, e é um contributo válido. Agora, também sabemos, desde o primeiro momento, que é um contributo que será tão mais importante quanto o maior número de pessoas que usa a app na sua plenitude. E desse ponto de vista, todas as soluções que têm sido encontradas e discutidas e testadas com o objetivo de incentivar essa utilização, desde logo, descarregando a app. E a verdade é que, desde que a discussão sobre a app se generalizou a toda a comunidade com a intensidade que temos tido nos últimos tempos, tivemos já cerca de 900 mil downloads face ao que tínhamos. São já hoje... Aliás, que pensar se não terá sido exatamente por isso que se pôs esta discussão em praça pública. 2.400.000 downloads já feitos, os estados de alma do Conselho de Ministros eu não conheço e, portanto, seguramente também não me vou pronunciar sobre eles, mas a verdade é que, se efetivamente era esse o objetivo, ele foi atingido. Ou se era um dos objetivos, foi seguramente atingido, porque passámos de 1,5 milhão de downloads para 2,4 milhões de downloads. Ainda assim, eu regresso à questão da eficácia. Quando menos de metade dos portugueses têm smartphones, dos que têm, muitos dos smartphones não são compatíveis com esta app. Quando há muita gente que nem sequer tem os dados ativados e, portanto, não consegue. Quando os sistemas Android obrigam a ter sempre o localizador GPS ativado para a aplicação funcionar. Quantas pessoas é que, na realidade, vão, por muitas que se inscrevam, a que ponto é que isto vai ser útil? A verdade é que basta que uma pessoa que não pudesse ser basta que haja um contacto de elevado risco, não pudesse ser detectado por outro meio que não pela utilização da app, venha a ser encontrado, que já valeu a pena. Mas a app tem-nos dado muito mais do que isso. Neste momento, para se ter noção, são já 400 os doentes com Covid-19 que inseriram códigos na app e, portanto, também houve um crescimento muito acelerado nos últimos dias da utilização efetiva da app. Já houve cerca de 250 pessoas que ligaram para a linha SNS 24 dizendo que foram informadas pela app que tinham sido contacto de elevado risco, tinham tido um contacto de elevado risco de contágio, e para além disso também sabemos que muitas pessoas passam, por exemplo, a valorizar sintomas que tinham e que desvalorizavam, passam a valorizá-los no momento em que recebem essa notificação da app e, portanto, contactam pelos sintomas e não pela notificação. Também sabemos que outras pessoas passam a adotar medidas cautelares de contenção de contactos pelo facto de receberem essa indicação, ainda que não anunciem publicamente ou designadamente junto do SNS 24 que tal aconteceu. Portanto, a eficácia da aplicação é muito mais lata, até por um outro fator que muitas vezes não é referido e que é muito relevante. Nós termos hoje em dia uma app na mão de 2.400.000 portugueses permite-nos ter aqui também um veículo de comunicação
designadamente um conjunto de outras medidas da natureza de prevenção de saúde pública que é essencial. E tem sido usado. A app tem um conjunto de informações na mão de todos aqueles que a descarregaram, que são fundamentais para a prevenção do contágio da Covid. Mas que também poderia ser feito de outra maneira, como é o sistema de SNS. Podemos sempre fazer de várias maneiras. Podemos sempre fazer de várias maneiras, mas a verdade é que quanto maior for o arsenal das medidas colocadas ao serviço das autoridades de saúde para prevenir e combater esta crise de saúde pública, esta crise pandémica, seguramente que serão sempre bem-vindas, serão sempre úteis e são sempre a somar aquelas que já existem. Portanto, relativamente à app, acho que é essencial que exista mais uma ferramenta que possa dar o seu contributo e que esse contributo seja crescente, por isso, quanto mais for usada, melhor será. Este tipo de aplicações poderá dar-nos uma ajuda exatamente naquilo que estávamos a falar de agir a montante na parte da saúde e não na parte da doença, nomeadamente neste contexto de envelhecimento da população. Temos uma população cada vez mais envelhecida, ou seja, não é só prolongar o tempo de vida das pessoas, mas dar-lhes mais qualidade de vida. Este tipo de soluções pode ser útil? Nós temos vindo a apostar cada vez mais nisso, exatamente. E exatamente a questão é exatamente essa. Hoje em dia quase que já não é a questão se vamos viver mais anos. É qual é a qualidade de vida que vamos viver esses últimos anos da nossa vida. Nós somos dos povos que têm menos qualidade de vida na velhice, não é? Não sei se seremos dos povos que temos... Somos daqueles que têm mais... a nossa esperança média de vida e a população mais envelhecida, um dos povos mais envelhecidos. Algumas estatísticas que apontavam há uns anos que em 25, 30 seríamos a nação mais envelhecida do mundo. Mas a grande questão exatamente é como é que vamos viver e, portanto, se calhar qualquer um de nós vai chegar aos 120 ou mais de uma forma relativamente fácil. A questão é como é que vamos estar a viver esses últimos anos e, portanto, é desse ponto de vista que há pouco falava exatamente da questão de como é que vamos fazer a prevenção. E, portanto, como é que, por exemplo, levamos a que as pessoas tenham uma nutrição que seja uma nutrição que está de acordo com aquilo que são as suas características biológicas, que essas conhecemos. E, portanto, é isso que queremos fazer cada vez mais. E aí a tecnologia ajuda-nos muito. E, portanto, a tecnologia de ter na palma da mão ou no iPad, ou seja onde for, um coach que nos ajuda exatamente no dia a dia e que vê o que é que andamos a comer e que vemos, ou os passos que damos. E isto não é só para as pessoas que são fanáticas dos ginásios, etc, etc. Isto é para as pessoas normais, é para nós que estamos aqui, enfim, eu não vou ao ginásio todos os dias, nem pouco mais ou menos, como podem ver. Mas a questão toda é exatamente essa. Ou, quer dizer, se eu sei que o meu pai tinha diabetes, a propensão para desenvolver diabetes é mais elevada. E, portanto, nesse ponto de vista, que cuidados é que eu devo ter? E que nutrição é que eu devo ter? Um dever das pessoas agirem também nesse sentido e preocuparem-se e instalarem ou recorrerem à tecnologia no sentido de se prevenirem também, isso tem de partir das pessoas também? Obviamente que as pessoas, todos nós sabemos o que é que temos que fazer para ter uma vida saudável. Vamos ser claros. Porque acho que não há ninguém que saiba que andar todos os dias faz bem, que comer legumes e de forma variada faz bem, etc, etc. Portanto, porquê é que não o fazemos? Porque é difícil mudar hábitos. E, portanto, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer apps ou outras tecnologias que sejam giras das pessoas usar, que me levem a usar aquilo. Se eu tiver uma app que descarrego e que tenho que lá ir todos os dias meter uns dados, eu ao fim de uma semana já não a uso. Se eu tiver uma app que eu descarrego e que me diz, olhas, o seu amigo fez isto ou fez aquilo, porquê você não experimenta fazer isso? Olha, by the way, se você fizer isso, vai ganhar pontos. E com esses pontos você agora pode ir a uma loja e tem descontos num artigo qualquer. E eu criei uma lógica que não é uma lógica única e simplesmente de eu melhorar a minha saúde, mas é uma lógica de eu fazer coisas à volta da minha vida que são interessantes, em que eu tenho interação com os meus amigos, com as pessoas que conheço, que lanço desafios e que faço uma coisa que é um jogo para mim próprio. As pessoas gostam de jogos, as pessoas gostam de fun. E é preciso também irem sendo premiadas, não é? Não ser uma coisa só, quando eu for velho, vou tirar imenso partido disto. Vamos dizer um jovem de 18 anos ou de 25 anos, olha, hoje tens que fazer exercício porque para daqui a 100 anos para estás em forma. Ele vira-se as costas e vai-se embora. Não vais fazer isso porque assim eu vou-te dar prémios e tu com esses prémios vais comprar a prancha de surf que tu queres, ou vais comprar os ténis da Nike que tu queres. Isso aí, espera aí, isso aí já é uma conversa que me interessa e, portanto, é essa questão que é preciso perceber. Não é por acaso que, obviamente, por exemplo, para um jovem, o que nós vemos é que eles querem produtos de stomatologia. Mas estão preocupados com o sorriso que vão fazer quando vão sair à noite. Não é com a consulta de pediatria. E, portanto, toda essa dinâmica de perceber quem é o consumidor, quem é o nosso consumidor que está do outro lado, leva-nos a criar soluções
que têm que ser soluções para cada target. Obviamente que aquilo que eu vou desenhar para um jovem não é a mesma coisa que eu vou desenhar para quem tem filhos, ou para quem já não tem os filhos em casa, ou para quem está na terceira idade. E, portanto, é exatamente essa lógica que eu tenho que perceber quem é o consumidor que está do outro lado e desenhar uma solução que as pessoas querem usar. E esse é o meu trabalho. Porque senão, se for só para dizer descarrega a app e agora vais ser saudável, vamos ter zero. Não há hipótese nenhuma. Não é eficaz. Não é eficaz, não tem qualquer lógica nenhuma. Portanto, é preciso uma app que as pessoas queiram usar e que tenha coisas que as pessoas queiram usar. E não é só porque daqui a 100 anos eu vou estar saudável. Obviamente. Claro. Ricardo, ao nível da indústria farmacêutica, como é que isto pode acontecer? Esta mudança para tratar a saúde e não tratar a doença. Há também aqui uma visão tecnológica a este nível? Sim. Na verdade, hoje em dia, o termo que se usa é a medicina personalizada, ou a medicina de precisão, não é? E toda a indústria está a navegar exatamente nessa direção. O desafio é grande, porque o que temos que fazer, e esse é um trabalho que, por exemplo, a Roche tem estado a fazer, que é agregar o máximo de informação possível de um indivíduo, uma pessoa, de um cidadão, idealmente antes da doença, durante a doença e pós a doença, não é? E esses dados estão distribuídos por várias entidades, não é? Se olhamos a Portugal, há dados do lado da SPMS, há dados das seguradoras, há claramente dados do lado da indústria. A questão é como é que nós conseguimos agregar isto tudo e depois efetivamente termos algoritmos de machine learning, AI, o que seja, olhar para isto e depois proativamente ir tocando individualmente as pessoas, mas também apoiando os clínicos, desde os cuidados de saúde primários até depois aos cuidados mais específicos. E efetivamente o caminho que temos feito tem sido olhar para o mercado e ver quem são os players neste momento que têm esses dados. Recentemente, isto foi em 2018, a Roche adquiriu a Foundation Medicine, que tem a maior base de dados de oncologia, do genoma da oncologia. Okay? São cerca de 300 mil doentes que estão nessa base de dados. Pouco tempo depois, a aquisição da Flatiron tem a maior base de dados de registros clínicos e eletrónicos em oncologia também. E realmente só quando começamos a juntar toda esta informação é que começamos a ter a capacidade de criar novos modelos de acompanhamento e de desenvolvimento de novas terapêuticas que efetivamente vamos ter a certeza que vão ser específicas para aquela pessoa e não para a doença. Okay? E eu acho que este é o ponto fundamental. E a verdade é que toda a indústria vai continuar a fazer investimentos e vai continuar a procurar desenvolver parcerias com os diferentes governos para trabalharem nesse sentido. É muito importante esta questão da parceria entre não só a indústria, mas depois todos os outros stakeholders naquilo que é a agregação de dados dos cidadãos e depois o trabalhar desses dados para conseguirmos disponibilizar melhores soluções e criar novas soluções que neste momento nem sequer conseguimos imaginar. A indústria farmacêutica poderia, por exemplo, investir em comprar mesmo empresas tecnológicas que já façam esse trabalho? Isso está a acontecer neste momento. Nos últimos 3 anos houve um boom de aquisições de empresas que basicamente o que está a acontecer, o paradigma é a grande inovação terapêutica veio do Big Pharma, não é? As top 10 empresas farmacêuticas. Na verdade, a grande inovação tecnológica no desenvolvimento de terapêuticas usando este tipo de tecnologias não vem do Big Pharma. Vem de novas empresas, startups que cresceram neste mundo. E, portanto, o que está a acontecer é empresas como a Roche estão a comprar neste momento empresas que têm, e isto aqui é a parte importante, que têm algoritmos já desenvolvidos que ajudam, olhando para estes data lakes, não é, que existem hoje em dia, conseguem identificar novos alvos terapêuticos, inclusive aspectos muito interessantes que é, por exemplo, uma empresa como a Roche, que tem um conjunto de terapêuticas, em que outro tipo de doença é que pode usar as terapêuticas atuais que tem, não é? E isto é fundamental. Recentemente apareceu uma empresa que conseguiu desenvolver, usando a tecnologia de Artificial Intelligence, o funcionamento celular oncológico de um tumor. Isto é um avanço extraordinário, porque basicamente permite, em vez de estarmos a testar uma terapêutica, uma molécula numa pessoa, podemos simular essa molécula neste ambiente. E, portanto, os avanços que estão a acontecer são formidáveis e são exponenciais. Portanto, quando falávamos há pouco, se calhar vamos viver 120 anos, eu acredito nisso. E, efetivamente, todo o desenvolvimento que está a acontecer a nível da genómica e na criação de novas terapêuticas para doenças que são terríveis,
vão aparecer muito rapidamente e estão a começar a aparecer muito rapidamente. E, portanto, temos aí um mundo novo que nos vai deixar todos... Ainda temos muito caminho para fazer, não é? Mas temos tempo. Vasco, em que medida é que tudo isto que falámos e esta inovação tecnológica, esta necessidade de estarmos todos a trabalhar em conjunto, nomeadamente a saúde, com a tecnologia, com as seguradoras, é possível também haver, e em que medida é que a tecnologia eventualmente poderá ajudar nisso, ou esta tentativa de integrar a tecnologia cada vez mais, é que isso poderá ajudar a haver uma maior integração entre o setor público e o setor privado da saúde? Bom, eu acho que o termo setor público e setor privado, se nós pensarmos bem, é um termo quase político. Porque se nós nos pusermos na pele do cidadão comum, independentemente de qual é que é o sistema que eu uso ou o serviço que eu uso, se é público, se é privado, o que eu quero é o melhor serviço para mim. Eu quero olhar numa lógica da prestação do meu cuidado de saúde. Sabendo que nós vivemos num sistema que tem atores públicos e tem atores privados, aquilo que eu acho que a tecnologia pode e deve existir é para criar aquela camada de fronteira que permite que um terceiro utilizador, nomeadamente o indivíduo singular, tenha o poder de poder escolher se quer utilizar o meu seguro de saúde e ir a um hospital privado ou se quer utilizar o meu cartão de cidadão e ir a um hospital público. Não faz nenhum sentido que continuemos a manter os silos de informação que temos. Aqui acabou de ser referida a importância das bases de dados. Nós hoje em dia temos em Portugal algo que é a PDS, que também é gerida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e que teria muito interesse em que, e eu tenho ideia que está no pipeline da SPMS, passasse a integrar privados. Nós gerimos uma PBP, a Joana sabe, gerimos a PBP de Cascais e a PBP de Cascais tem acesso à PDS, porque está integrado no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem uma partilha de dados entre os vários players públicos. No entanto, não os pode usar depois não os posso usar na parte privada. Agora vamos imaginar que o Vasco é um utilizador do Hospital de Cascais enquanto hospital público. Faço um conjunto de exames, tenho um conjunto de terapêuticas associadas e depois quero ser seguido num hospital privado utilizando o meu seguro que eu tenho da Advance Care e que vou utilizar. Então vou ao Hospital dos Lusíadas e quero agora ser seguido. Eu tive um acontecimento em Cascais e gostava que fizessem agora o follow-up. Isto se fosse num hospital público serviria, se for num privado não serve, não funciona. E portanto temos que acabar com algum tipo, e a tecnologia aqui pode vir a ser uma super ajuda, porque o Hospital de Cascais, por exemplo, é reconhecido com o nível máximo de maturidade tecnológica, porque tem acesso a este tipo de PDS e portanto segue doentes, independentemente de onde é que o doente vai, eu consigo ter um historial único, uniforme, uma base de dados única em que eu consigo aceder e tratar melhor o doente, ter uma visão mais holística do doente. A meu ver, eu acho que isto é inevitável que aconteça. Eu sei que estava no pipeline, como lhe disse, da SPMS abrir a todos os players. Eu acho que partilha de dados é o que nos vai permitir chegar aos tais 120 anos que se falava há pouco, com muita qualidade, porque criarmos silos, sermos muito dogmáticos sobre o que é que... Haver competição entre o serviço público e o serviço privado não faz sentido? Pode fazer todo o sentido numa determinada perspectiva. Agora, se eu me puser na perspectiva, quando nós falamos dos cuidados centrados no doente, de estamos aqui para defender o cidadão, eu acho que o cidadão, eu sou um cidadão e, portanto, eu tenho que ter o direito de escolher se vou ao público, se vou ao privado. E acho que é uma limitação enorme da minha liberdade se os dados que eu tiver no privado, no setor segurador ou no público, sejam tornados em silos que são exclusivamente daqui, não são da... Mas eu, enquanto cidadã, não posso ir pedir esses dados e levá-los eu? Pode, mas já viu, pedir pode e os dados são seus. É uma dificuldade que estamos a introduzir, mas é possível. Hoje em dia, do GDPR, do Regulamento de Proteção de Dados, está absolutamente claro que eu posso, inclusivamente, pedir para apagarem os meus dados. Eu posso chegar ao serviço público e dizer apaguem os meus dados, porque os dados são meus, são de saúde e eu quero ser eu o único detentor desses dados. Tem inúmeros riscos, mas isto é possível. O que eu acho que tem que acontecer é que isto não deve ser uma barreira à pessoa de ter que pedir os dados e depois os dados que nos são dados não são dados funcionais. Receber uma folha de papel, hoje em dia com a tecnologia, isto é algo do passado, isto não interage com nada. Repara, o que nós queremos é ter, e aquilo que estávamos a falar de machine learning, é que eu consiga utilizar ferramentas, tecnologia, para que possa ler
aquilo que são dados analíticos dos doentes, dados de hábitos, há bocado falamos de hábitos de doentes, e conseguir interagir entre esses dados e conseguir criar algoritmos que vão ler a várias bases e conduzem à tal prevenção que se falou, que traduzem ao tratamento precoce de doenças. Porque todos nós sabemos que se não fizermos nada preventivamente, os últimos daqueles 120 anos que se falava há poucos vão ser carregados de doença. E, portanto, o que nós queremos é garantir que nós somos capazes de antever o que vai acontecer, de ver tendências, de ver comportamentos e podermos atuar nessas tendências atempadamente. E isto sim cria sustentabilidade no sistema. Porque todos nós sabemos que no final do dia são aqueles últimos anos de vida que encarecem brutalmente o sistema. Portanto, o que nós gostávamos era para termos um sistema, e eu reparo que eu não falo do Serviço Nacional de Saúde, falo de um sistema de saúde, porque eu acredito que todos os players fazem parte de uma solução, da única solução sustentável a longo prazo, cada um com o seu objeto, cada um com o seu drive e com o seu espaço. Não há uma lógica aqui, para meu ver, de substituição. Há uma lógica de complementaridade entre os vários players, mas tem que haver uma intencionalidade. Isto não vai acontecer. Isto é o que o Zé Pedro estava a falar há pouco, que é nós não vamos mudar hábitos por obrigraça do destino. Nós temos que incentivar, nós temos que arranjar forma, temos que descobrir o que motiva as pessoas, os players, as entidades, a caminharem num caminho de sustentabilidade e num caminho de introduzir saúde de facto. Porque senão, se nós continuarmos a manter os silos que temos, repare, os cuidados de saúde primários afastados dos cuidados hospitalares, o que é que isto quer dizer? Que temos silos. Temos um silo de prevenção e um silo de doença. E, portanto, os hospitais não pertencem a um sistema de saúde, pertencem a um sistema de doença. E de cura. Quer dizer, mas que não faz sentido. Se isto estivesse integrado, e nós já vemos que os sistemas mais avançados do mundo estão absolutamente integrados, o que nós queremos é alterar comportamentos, é aprender com os comportamentos mais saudáveis e garantir que os expandimos e garantimos que contagiamos positivamente a maior mancha possível de população. E isto, de facto, só se faz usando tecnologia de forma intencional, não é uma adoção por acaso. Portanto, a lógica da tecnologia, há bocado falou-se da app Stay Away Covid. Independentemente do burburinho que tem havido sobre a app, o que claramente falta é haver uma percepção por parte da população de qual é a utilidade para mim. Porque se eu perceber que há uma utilidade, eu não preciso que ninguém me obrigue, eu não tenho que ter a polícia a dizer mostre-me o seu telefone, que é para saber se o senhor descarregou a app. Não, eu, livre e espontânea vontade, vou fazê-lo e vou querer fazê-lo. E vou chatear toda a gente para poder fazê-lo. Repare que no mundo, e portanto eu dou-lhe o exemplo americano, que é um exemplo muito consumista, mas que o consumo aqui e a app, fazer o download, é um ato de consumo, eu tenho que fazer um download, ainda que a custo zero, mas tem que ter uma ação minha. A Apple, que é um dos grandes operadores de smartphones, o que fez, tinha a forma como se avançou tecnologicamente para a linguagem mais avançada em saúde, e havia um incentivo dado aos hospitais, os governos injetavam milhões, nomeadamente nos Estados Unidos injetava-se milhões para se passar a falar nessa linguagem que é interoperável entre os vários players, mas ninguém alterava, ninguém se mexia. E depois apareceu uma app que se chamava, que é a app da Apple de saúde, a Apple Health. E eles só diziam, e a única coisa que a Apple fez foi dizer, eu só insiro aqui os hospitais e os players que estiverem a falar nesta linguagem. Eu não obrigo ninguém, isto nem tem nada a ver comigo, mas eu só interajo com isto. Todos alteraram. O incentivo deles, dos players, dos hospitais, dos sistemas privados, dos sistemas públicos, para adotar a tal linguagem interoperável que é fundamental para podermos garantir que há uma interoperabilidade em todos os players, foi um ato de consumo. Que é, espera aí que eu quero vender, para vender eu preciso estar no maior número de devices possíveis. A Apple é um grande player e para eu estar ali preciso falar aquela linguagem. Então, e de repente isso provocou essa... Milhões foram injetados, centenas de milhões de dólares, de euros foram injetados nos vários sistemas para adotar uma linguagem. E de repente um player tecnológico cria uma coisa que se chama Apple Health e diz, se quiserem que eu tenha aqui os vossos dados, os vossos ratings e partilhe dados aqui, têm que falar nesta linguagem. Acabou. Não foi preciso nenhum incentivo estatal, não foi preciso polícias, não foi preciso ordens de governos para dizer que têm que fazer downloads ou têm que fazer... De repente tornou-se interessante por si. Para o utilizador final.
para o consumidor final. Luís, o Vasco diz aqui que há um interesse dos serviços partilhados neste sentido. Confirma que isso possa acontecer rapidamente? Há um interesse seguramente dos serviços partilhados em dados, isso há. E temos feito um trabalho muito grande nessa matéria. Ou seja, mas os dados, como foi dito aqui muito bem, os dados não são nossos, não são sequer das entidades que especificamente administram os dados de cada um dos sistemas. Os dados são das pessoas. E por serem das pessoas tem que ser tratado com um cuidado especial. Na verdade, os serviços partilhados também ambicionam ter os dados do grupo de saúde. Era isso que estava aqui em causa, não é? Era haver uma base de dados única. No fundo, todos ambicionamos ter mais informação. E há, de facto, muita informação que ainda nos escapa, informação muito útil para aquilo que todos queremos, e penso que é um desígnio coletivo, que é tratar cada vez melhor as pessoas que carecem, de alguma forma, de aceder a unidades de saúde, não necessariamente para ter cuidados de saúde, mas que careçam de aceder a uma unidade de saúde. E estou aqui a pensar em algo que, de facto, nem sempre é simples. Hoje em dia há muitos sistemas que fazem telemonitorização ou que fazem recolha de informação, por exemplo, em apps de promoção de qualidade de vida ou de hábitos de vida saudável, do que seja, e essa informação, na verdade, fica sempre, como dizem muito bem, retida em silos. E nós gostaríamos de ter essa informação toda, e ter essa informação toda não era para diversão pessoal, nem coletiva, era efetivamente com o objetivo de poder criar soluções mais eficazes e mais abrangentes para ajudar a cuidar das pessoas. Até porque, de facto, e termos um data lake com o máximo de informação possível é um caminho para tornar Portugal, na sua plenitude, um espaço mais adequado a satisfazer melhor os cidadãos que aqui residem. Embora depois voltamos àquilo que eu disse há bocado, é uma questão de expectativas. As apps Stay Covid, isto, não consigo não dizer isto, foi lançada há menos de 2 meses e já teve 2.400.000 downloads, sendo que é uma app que é destinada à residência de Portugal, portanto nem sequer é uma app destinada à escala global. E eu gostava de saber quantas apps é que no mesmo tempo tiveram este tipo de adesão. Não podemos esquecer que houve aqui uma ameaça de a tornar obrigatória, com coação, com polícias atrás de nós. Nós não podemos esquecer todos os incentivos ao consumo que foram, entretanto, adotados. No entanto, eu posso dizer, e sem grande receio, que acho mesmo que houve uma adesão muito significativa a este sistema de informação. Até digo mais, gostaria muito que houvesse esta adesão, que houve essa app, a outros sistemas de informação que estão hoje já disponíveis e que servem tão bem o cidadão noutros campos, designadamente na telemonitorização, no autorreporte de sintomas e na promoção dos tais hábitos de vida saudável, que efetivamente podem traduzir-se em resultados não só no curto prazo, como é este que vivemos agora no âmbito da Covid, mas também no médio e longo prazo, ou até no muito longo prazo, quando estamos a pensar, efetivamente, em criar condições para termos um envelhecimento mais saudável, mais agradável e com mais qualidade de vida. Portanto, desse ponto de vista, estou a pensar, por exemplo, no sistema na área do cidadão, na app dirigida ao cidadão, uma SNS Carteira, que tem também ele já um conjunto de ferramentas de automonitorização e de telereport dessa monitorização, que é muito interessante do ponto de vista dos utentes do SNS, ou daqueles que, na verdade, utentes do SNS somos todos, não é? Portanto, de uma maneira ou de outra, e como agora se viu ainda durante a pandemia... E essa é uma vantagem do nosso serviço de saúde. E, portanto, desse ponto de vista, que não tem a porta fechada a ninguém, e esse acho que é um dado que também nunca poderemos esquecer. Mas, voltando aos dados, acho que os dados são essenciais, acho que há muito a fazer na sua recolha, no seu armazenamento, no seu tratamento, na elevação da sua qualidade, porque também não nos podemos esquecer de uma coisa. Dados por dados também não são nada, não é? Os dados em si, os dados têm que ter algo, têm que ter contexto, têm que ter qualidade. Ter segurança, têm que ser trabalhados por quem sabe para poderem ser bem usados, não é? Evidentemente que ouvimos aqui todos falar muito de inteligência artificial, de machine learning, de ferramentas com essas características, mas a verdade é que as máquinas aprendem em função do que tiverem à frente, e se o que tiverem à frente não for bom, a máquina também tirará os seus padrões, que podem não ser aqueles que efetivamente retratam a realidade, ou que retratam a realidade
mercado mais condizente com os melhores resultados, ainda que possa ser um caminho, um bom começo. Concordas, Pedro, que este lago de dados partilhado por todos poderia ser uma ajuda para toda a saúde, todo o setor da saúde? Na saúde e em todos os setores, ou a maior parte dos setores. Os dados são, desculpem, são um novo óleo, não é? Portanto, desse ponto de vista, quanto mais dados temos, mais conseguimos fazer com eles. Em Portugal, em particular, temos muita dificuldade em partilhar as coisas. É algo que... E não é só o público e o privado, é mesmo dentro de todos os setores, há uma partilha, às vezes pouco, que se consegue fazer pouco. A saúde devia ser, até pelo setor que é, aquele em que nós conseguimos mais facilmente partilhar as coisas. E como falámos há bocadinho, desde a investigação até ao financiamento e ao tratamento propriamente dito, quer dizer, aqui a partilha de todos os dados para ter uma melhor solução para o utente, para o consumidor final, é fundamental. Portanto, a falar do nosso bem mais precioso, estamos a falar da nossa saúde. O facto de muitas vezes não conseguimos fazê-lo é lastimável, não tem outra palavra. E, portanto, de certeza que esta junção de todos os dados para conseguirmos uma melhor investigação, que tem a parte da prevenção, mas também tem a parte do tratamento, de garantir que o cidadão, quando se desloca, seja onde for, basta ter o telemóvel ou basta ter qualquer coisa para aceder a todos os seus dados e não tem que andar com coisas atrás, que nem por cima é mau para o ambiente. Quer dizer, portanto, estamos todos aqui a construir um mundo que é claramente um mundo melhor, quer dizer, uma visão do mundo que é um mundo que resolve os problemas realmente da sociedade e não um mundo em que andamos aqui a ver dogmas ou ideologias, ou seja o que for. Agora, obviamente, também como o Luís referia bem, temos que perceber a qualidade dos dados, temos que perceber como é que se troca os dados, temos que perceber essas questões todas. E aí, se calhar pouca gente sabe, mas esta questão toda da GRPD vem de uma premissa da União Europeia que era um mundo europeu digital. Era um mercado único digital. E, portanto, a premissa que está por base de todas estas leis tem por base o melhor funcionamento do digital na União Europeia. Não é para torná-lo mais difícil, é para torná-lo mais fácil. Depois nós complicamos. E essa, lá está. Vamos introduzindo areias na engrenagem. Sempre. E esse é um ponto fundamental, porque falamos muito de tecnologia, estamos no Digital Summit, esquecemos que a principal pedra são sempre as pessoas. E as pessoas é que fazem a diferença. Seja pelos seus princípios éticos, seja pela forma como vivem o mundo, ou seja como põem as coisas a funcionar. Portanto, enquanto nós, enquanto pessoas, não tivermos essa visão, vamos ter a tecnologia toda. E a tecnologia está aí, quer dizer, machine learning, inteligência artificial, o que lhe quisermos RPAs, o que lhe quisermos chamar chatbots, que o Luís falava, por exemplo, na linha E724, estão aí, a tecnologia está cá. A questão é como é que nós vamos usar essa tecnologia. Portanto, é preciso, de uma vez por todas, estarmos todos a falar a mesma linguagem e traçarmos um objetivo que é um objetivo verdadeiramente comum. E aí, desse ponto de vista, como o Vasco dizia, não há aqui público, privado, social, etc. Não pode haver quintas, tem que trabalhar todos para o tema da saúde e trabalharmos para esse bem comum. Muito obrigada, já não temos mais tempo, estamos mesmo com o tempo esgotado. Obrigada a todos por se terem juntado a nós, foi uma conversa ótima. Até à próxima, o Portugal Digital continua.